Oferecimento de pocilga.com.br. Está no ar mais um VaraCast. E no programa de hoje vamos falar sobre o final da série Better Call Saul, que depois de 6 temporadas chegou ao final. E que final, amigos! Mas não vamos dar ainda spoilers, mas mais novamente é bom avisar que teremos spoilers aqui. Então, se você ainda não terminou, não assistiu o último episódio, que não por acaso dá o nome aqui ao nosso episódio de hoje, que é Saul se foi, eu recomendo você parar, assistir esse episódio e depois voltar aqui. Muito bem. E quem está aqui comigo hoje é ele, que estava sumido aqui do VaraCast, porque ele está no futuro, ele está 5 horas aí no futuro. Então, para a gente conseguir marcar com ele gravações é sempre mais complicado, mas eu já consegui convencer ele pelo menos a participar desse aqui. Vamos ter um outro sobre Westworld, que eu também consegui botar ele para escrever sobre essa série. É ele, ninguém menos, Mário Bastos. Dê seu olá aí em alemão. Hallihallo, como se diz aqui, ou então wir sagen hier in Sachsen, das ist wo ich wohne, wir sagen hier Moin, que parece muito com Oink, né? É quase o Oink do porquinho da Pocilga, né? Oi. Aqui a Saxônia é meio, eu falo que é meio Roraima da Alemanha, tudo longe, é netinho. Muito bem, boa comparação. Então, depois de... Muito bem. Então, depois de feito aqui a apresentação do tema, apresentação do convidado, então vamos começar. Eu quero saber aí, Mário Bastos, quais as suas impressões aí sobre esse último episódio de Better Call Saul, 13º episódio da 6ª temporada, chamado Saul Gone. Me conte aí, qual foi sua... Quanto tempo? Minutos? Vai ser 1 hora toda eu falando. Vamos lá, a partir daí a gente começa a brincadeira. Pronto, a primeira coisa, quando você falou, eu não tinha me dado conta, né, do nome do episódio, a primeira coisa que eu me dei conta foi da sonoridade do episódio, do nome do episódio, porque Better Call Saul, né, veio por causa do nome dele de Saul Goodman, e Saul Goodman é quase que uma literação para It's All Good Man, né? Tá tudo de boa. A gente aprende isso durante a série, né? Uhum. So, e aí, quando eu lembrei, associei aí para It's All Gone, né? Ou seja, acabou mesmo, né? Tudo se foi. E tem muito a ver também com o espírito do episódio, né? Cara, eu, assim, porra, né? É como você falou, acho que todo mundo tá falando, que final da porra. Em alguns momentos eu fui induzido, e você torce, né? A gente sabe que ele é um canalha, um escroto. E no final ele diz isso pra gente, né? E mesmo ele dizendo isso pra gente, a gente fica torcendo. Pra que ele consiga fazer uma mágica e... E assim, até o meio do episódio, eu achei que ele ia conseguir botar aquele promotor, todo mundo no bolso, entendeu? Ia levar pro julgamento, ia dar um puta discurso, ia convencer... ou então ia fazer uma última armação, e ele quase fez isso, né? Quase fez isso. Mas, assim, maravilhoso. E, Peter Gould e Vince Gilligan, os caras são geniais, né? A forma como essa uma série minimalista, construída, trabalhada nos detalhes, até o que estava sendo chamado de fanservice, que foram as aparições de Jesse Pinkman, de Walter White, né, de Bryan Cranston e Aaron Paul, né, e agora, nesse último episódio do irmão dele, de Chuck, de Mike McKenna, se provou nesse último episódio que não era fanservice, né, era assim, se você nunca viu Breaking Bad, aquilo ali eram flashbacks, ou flash forwards em alguns casos, sei lá, né, flashbacks. Só para deixar também que o registrado também tivemos a participação de Betsy Brandt, que é a Maria, a esposa de Hank, né? Exato, verdade. Eu fiquei esperando, acho que só faltou aparecer Skylar, que ela é até citada em um dos episódios, né, dizendo que ela
porque ela fez um acordo lá com a promotoria, né, em relação ao caso lá do Walter White. É verdade. Pois é, e aí ficou provado que aquilo ali não foi gratuito, não foi fanservice. Era importantíssimo mostrar aqueles momentos, né? Para uma construção de roteiro. E esse último episódio, ele na verdade, a impressão que eu tenho 2 impressões, tá bom, desse último episódio. A primeira impressão que eu tenho é que esse último episódio foi um dos primeiros episódios escritos pela dupla, quando a série foi pensada. Boa teoria. Imaginado, né? Eu acho que eles se perguntaram assim, poxa, o que seria de Saul? O que aconteceria com ele, né? E aí eles começaram a pensar em uma história de como... E aí, eu não sei se eles já tinham o background do personagem ou não faço a mínima ideia, mas aí me parece, bom, como é que a gente construir? Mas aí parece aquela impressão que dá, não, mas o que justificaria tal ação? O que é que justificaria tal ação? Porque a gente percebe que eles pegam momentos chaves, tanto de Better Call Saul quanto de Breaking Bad, para justificar os atos, né, de Jimmy McGill. Aquele episódio, né? E aquele episódio final, e a segunda observação que eu queria dar, é que ele é o clímax de uma grande homenagem a Hitchcock, que Peter Gold e Vince Gilligan fazem, né? Que toda essa parte, né, em preto e branco, fizer um corte, né, uma montagem e colocar tudo junto, parece um grande filme de Hitchcock. É claro que é um filme de Hitchcock para a gente entender o contexto melhor, a gente precisa conhecer a história toda daquele personagem. Mas mesmo sem isso funciona. O primeiro ato desse último episódio pode todo um filme de Hitchcock, ele fugindo da polícia. E o final do episódio passado, que ele quase mata a velhinha lá, também, né? Então, e a forma com que Peter Gold, que é o diretor e escritor, um dos criadores da série, diretores desse último episódio, trabalha a câmera, né, que trabalha a luz, né, que aliás sempre foi um ponto de destaque em Better Call Saul, a fotografia. Parte técnica, né? Sim. O jeito que ele trabalha enquadramento, luz, tudo, música, como a música vai embalando a gente, né? É uma coisa totalmente Hitchcockiana, assim, esse final. Acho que vou parar por aqui. Falei muito bem. Assim, eu achei esse último episódio fantástico, talvez. É uma série que é difícil você eleger, assim, qual é o melhor episódio, porque, assim, cada episódio tem, assim, sua função, né? Então você pegar às vezes algum episódio menor e dizer, esse aqui, por exemplo, nessa temporada tem aquele episódio que já dessa parte do presente, né, que é da parte em preto e branco, que mostra ele planejando o assalto lá dentro da loja de roupas e tal. Ele é quase um episódio da garrafa, né, digamos assim, um episódio que poderia funcionar sozinho, assim, dentro da série. E aí ele tem o objetivo dele. Então você pega um episódio desse que tem um ritmo mais até um pouco, não é tão mais lento do que normalmente a série já faz, mas você virar e dizer que esse é um episódio menor é complicado. Você vê que o quanto eles planejaram, né, a temporada toda e a série ao todo, né, como um todo, né. E é interessante ver desse último episódio é que quando o penúltimo episódio ele acaba com a mulher lá denunciando ele, né, ligando para a polícia e tal, e aí você vê como é a essência do personagem, que você vê assim, o cara passou por tudo aquilo que teve em Breaking Bad, passou por tudo que passou na série, no Better Call Saul, você entendeu as motivações dele e tal, e teoricamente ele tá ali, tipo, ele aceitou o destino dele, né, a derrota, mas aí naquele episódio, o que eu acabei de citar quando ele tá planejando lá o assalto, você vê que ele não deixou de ser ele, né, ele pensou, não, velho, eu ainda consigo dar golpes, não sei o que, então assim, ele não consegue deixar de ser o Saul, e aí é o que diferencia ele, por exemplo,
do Gustavo Fring, que assim, você vê que a ganância, tipo, o dinheiro falou mais alto e ele, por uma bobagem, uma besteira, ele é pego, né? E é o que a gente vê em muitos desses filmes em relação a filmes, séries, ou até mesmo na vida real, né? Como o cara, tipo, por um deslize, né? Pela ganância, o cara é pego por uma besteira, né? Digamos assim. Sabe que assim, eu discordo de você um pouco, mas eu entendo o seu ponto de vista. Assim, o que é legal de uma série como Better Call Saul, uma série que não entrega nada para você de mão dada, principalmente no que diz respeito às motivações dos personagens, né? Sempre são motivações bastante complexas e que, e que muitas vezes se calcam mais nas atuações maravilhosas de todos os atores. Sim, o elenco é foda. Que mulher, que atriz é aquela. Aliás, assim, acho que muito da série não funcionaria se não fosse ela e Bob Odenkirk, né? A química que eles têm é muito boa, né? É impressionante. E não é uma química sexual. Você não sente uma coisa sexual. Mais do que uma isso, né? É uma cumplicidade ali. Né? Como ela mesma fala, né? No episódio dessa última temporada, como eles dois, ela ama ele e tal, mas eles dois juntos, eles ficam tóxicos, né? E aí ela precisa se afastar porque não dá mais pra ela. O olhar dela e a expressão dela, bicho, fala mais do que qualquer diálogo. Ele o tempo inteiro ele olha pra ela e ela tá falando coisas pra ele com o olhar, né? E você percebe a forma como a expressão dela muda, que ele faz tudo aquilo até que ele consegue perceber que ele recuperou o respeito dela. E aquilo tá claro na expressão dela, velho. Que atriz maravilhosa essa mulher, viu, velho? Sim, ela tem talvez o melhor momento de toda a série, que é o do penúltimo episódio, a cena que ela tá no ônibus, né, do aeroporto e ela começa a chorar. Porra, aquela cena ali é foda. Diz todo o impacto emocional que ela passou durante toda a série, você vê ali. É foda. Ali é catado. Mas o que eu ia falar que eu discordo de você é que eu não acho que ele fez tudo aquilo por dinheiro. E isso, inclusive, eles trazem de volta isso nesse último episódio. Sim, sim. Não, só antes de você concluir, de você prosseguir, eu digo com o dinheiro, assim, quem ele é no sentido assim, ele não deixou de ser o Saul. Então a ganância faz parte do Saul. Mas não quer dizer que ele fez isso por dinheiro. Digo, a ganância de, assim, a sensação de dar os golpes e tal, é que ele faz ele ficar vivo, né? Então aí, se ele ficou muito tempo ali preso naquilo... E ali é apenas o Saul, né? Ali é o Sleeper Jimmy, ali é o Gene também, ali é o Saul. É como você falou, se a gente puder falar de uma essência, eu não gosto muito desses arrobos assim, metafísicos, digamos, mas se a gente pode falar que existe uma essência, né, realmente a essência dele é de ser um grande trapaceiro, ele é um grande trapaceiro, né? E tanto que tem aquela fala dele com o Bryan Cranston que é ótima, que também o texto, é legal como o texto consegue ser expositivo sem ser claramente expositivo, que o Walter White se levanta, então você sempre foi assim. Sim. Essa cena... Toda é um episódio final que trata sobre arrependimento, mas é arrependimento de um cara que ele tá se arrependendo dos seus atos, mas ele não se envergonha de quem ele é. Sim. Se dá conta. Eu sou isso. Sim, com certeza. Até se a gente for comparar, você tava falando do fanservice, né? Eu diria que até no episódio até que não por acaso se chama Breaking Bad, que aparece tanto o Bryan Cranston quanto o Aaron Paul, eu acho que funciona, aquele episódio é muito bom, funciona assim a participação deles, mas eu diria que ali tem a função tanto dramática quanto a do fanservice. Mas nesse episódio, a participação de Bryan Cranston é assim, essencial. É uma cena assim que não é nem muito longa, mas pra mostrar, tipo, qual é a diferença entre eles dois, entendeu? Porque você tem aquela coisa da máquina do tempo. Sim, que é genial. Quer dizer, você deve ter percebido que o livro que Chuck estava lendo era a máquina.
Uhum, sim, sim. E aí, na primeira vez, tem aquela, pra mim, que é uma das melhores sequências, já que a gente tem essa pergunta de melhor episódio, um dos melhores episódios pra mim é aquele dele e Mike no deserto. Sim, sim. Maravilhoso. Acho que é da 4ª temporada, né? Acho que é da quinta, não? Não sei, eu não lembro agora exatamente. É a 4ª temporada. Vai falando aí que eu vou olhar. E ele tá falando sobre... E aí Mike embarca, né? Mike embarca. Por que Mike embarca? Porque ele é um cara cheio de arrependimentos. Só que a gente não se dá... Pelo menos eu não me dei conta nem naquele momento. Ainda que... Qual é o jogo ali de Jimmy, né? Ele tá tentando entender a própria noção de arrependimento. E você vê que ele nunca fala de arrependimento dele, né? Seria mais de coisas que ele deveria ter feito isso, tá? E quando o Walter White fala, ele fala para deixar claro pra gente, olha, se ligue, audiência, né? Essa coisa aqui da máquina do tempo é pra gente discutir o ponto-chave aqui da série, né? E o ponto-chave desse episódio que é regret, que é arrependimento. Está discutindo arrependimento, ele deixa bem claro. Então até nisso é importante. Encaixa perfeitamente pela personalidade de Walter White, né? Você quer saber sobre arrependimento? Então, e aí quando... me diga o seu. Qual foi o seu? O meu foi que... Aí ele conta o arrependimento de um golpe. Você percebe que ele não está arrependido quando ele fala. Ele fala assim, tipo, eu caí, quebrei a cabeça, poxa, que merda. Ele não tá arrependido do golpe, sim, de ter caído lá e se machucado no negócio. E você percebe que são assim, os pequenos momentos de alegria dele, né? É quando ele faz dessas coisas, né, gente? Então, ele é tipo a essência dele mesmo, né? Essa trapaça. E você percebe que até aquele momento, parece que Jimmy, que ele não tinha ainda conhecido arrependimento, né? E quando ele vai exercitar arrependimento é justamente naquele momento final no tribunal, né? E ele faz aquilo justamente para reconquistar o respeito de Kim, né? Depois que ele Kim confessou tudo, aí ele fala assim, porra. Porque a impressão que eu tenho, Ramon, isso não fica claro, mas que assim, que ele começa a fazer pedidos absurdos na hora do acordo, você sabe, né? Aí eu tava achando que ele queria melar o acordo para poder levar aquilo para julgamento e que ele ia se safar no julgamento. Chegou um momento que eu achei que a série ia terminar assim, né? Quem fosse até aparecer para defender ele, mas aí ia ser muito, sei lá, final Ally McBeal, assim, muito... Nossa, Não seria Better Call Saul. A gente viaja nessas coisas que eu torcia, mas ia ficar bizarro. No final das contas, assim, ia ser um episódio que não ia ter nada a ver com a série inteira. Mas aí, só pra deixar registrado, quinta temporada mesmo, o nome do episódio é Bad Choice Road. Pois é. É um nome até memorável, né? Um nome até emblemático, quer dizer, né? Nada da escolha ruim. E é ali que começa ele enveredar mesmo pro caminho de se tornar Saul Goodman. Mas conclua aí sobre o que você tava falando do respeito por Kim lá do julgamento. Não, você vê que na hora que ele fala assim, não, vou dizer mais uma coisa aqui e tal, porque ele queria, você percebe, depois fica claro, né, que o que ele queria era também tirar o grande peso que ele tem, na grande culpa que ele tem por tudo, o maior de todas mesmo, você percebe até do jeito que ele fala, e são dois, né, que, por exemplo, ele não se sente culpado, você percebe, quando ele fala que ele não se sente culpado por tudo que ele fez para o Walter White, né, ele fala até com certo orgulho. Sim, no discurso dele é tipo, se eu não estivesse presente, o Walter White teria sido preso em um mês. Ou morto, Mas você vê que ele se sente arrependido primeiro pelo que ele fez com Howard, que foi um cara que sempre tentou ajudar ele, né? E que claramente não merecia o que aconteceu. Sim. E é o grande arrependimento dele, de quem que separa os dois no final das contas. Não só pela morte, mas pela forma como eles destruíram a imagem do cara, né, e tal. E mais ainda, como ele se arrepende do que aconteceu com o irmão dele, né, que ele se sente culpado pelo suicídio do irmão. E de fato... quando a gente lembra lá no final da terceira temporada, uma coisa construída, né, parece mesmo que Jimmy teve de responsabilidade, né? Sim, ele fala, né? Ele fala, né, no discurso, tipo, eu tirei a única coisa que motivava ele, que era a lei, né? E ele acabou influenciando
na questão do cara ter se matado, né? Isso é foda. Eu ia dizer até, fazendo um paralelo com o nosso próximo podcast, que será sobre Westworld, é que o Westworld tem um episódio chamado Metanoia, eu diria que ele se aplicaria até um pouco a esse episódio, que fala justamente sobre isso, né? Aquilo que a gente já falou, a gente estava esperando lá que o Saul ele ia enganar todo mundo. Quando ele fez aquele acordo lá que só ia ficar com 7 anos na cadeia, eu já fiquei, caralho, man. E até depois pedi sua opinião como advogado de o que você acha disso. É difícil de dizer, né? Mas assim. Do acordo, né, que ele faz. Aquela velha coisa, a legislação nos Estados Unidos é bem diferente, penalmente falando, e varia muito de estado para estado, mas você vê claramente que ele utilizou a habilidade dele como advogado para explorar as minúcias para conseguir pegar coisas assim, bem matemáticas. Isso acontece, né? Se você fizer tal coisa, a pena aumenta em tanto. Sim. Mas até que não dá para saber, mas isso não importa muito, né? Porque a questão é que fica claro que ele botou todo mundo no bolso ali. Né? Com certeza. E aí o promotor olhou para ele, o promotor falou assim, ó, eu só preciso de um jurado. O cara, e você vê que ele faz de propósito, ele chama a viúva de Hank, ele faz aquela declaração toda, né? De vítima, né? E o advogado dele fica olhando assim pro promotor, porra, velho, será que vai colar? Não é possível. Que o grande vilão da história é o Walter White, né? Que ele foi sucumbido àquele mundo. Percebe que a esposa de Hank, quase acreditando assim, aí o promotor olha pro lado, você acha que os jurados vão comer isso aí? Aí ele, eu só preciso de um. Aí na hora a expressão dele muda. Aí a grande jogada dele é essa, né? Que ele tá mostrando pros caras assim, velho, eu minto, mas eu minto muito bem. Eu só preciso de um. Então, não precisa que todo mundo acredite. E ele ainda ameaça o cara, ele fala assim, olha, pô, você tem um recorde aí de que você nunca perdeu, né? Sim, pra botar a pilha, né? Que não é boa ideia você manter essa. O cara falou, vou deixar tudo aqui pra evitar problema. Mas você vê que ele tá querendo falar o fundo, né? Sim, o que eu ia dizer era justamente isso, que ele, no penúltimo episódio, e até quando começou principalmente a segunda metade dessa temporada, depois que supostamente se resolveu o que seria o plot principal lá, né, envolvendo lá o Lalo e o Gustavo Fring, resolveu aquela situação, quando agora a série virou, pronto, agora vamos para tipo um pós-fácil, né, vamos concluir a série sem pressa, um epílogo, vamos concluir sem pressa, de boas. E pra mim, quando ele começou a aplicar aqueles golpes, e especialmente, né, no final do penúltimo episódio, eu falei, bom, o que pode acontecer com ele? Ou ele morrer, né, tipo, fugindo da polícia, alguma coisa assim, ou ser preso, né? E aí ele supostamente pagar pelos seus pecados. E aí entra isso que a gente de ter algum sentimento de redenção ou algo do tipo, que eu falei, não, mas os caras não vão fazer isso de redenção. Aí depois dessa cena que a gente acabou de comentar lá com os promotores e tal, então quando ele tá no avião, que ele ouve o advogado lá dele contando a história do negócio de Kim, que Kim pode perder tudo, aí é esse que eu diria que é o momento metanoia do episódio, que aí ele vira e diz, não, então vou participar e tal, e você fica, como assim, né? E aí quando vai começar o julgamento, que ele fala, não, vai começar agora o show e tal, aí você fica, não, velho, o que é que esse cara ainda vai fazer? E aí você vê que ele busca uma redenção, entre aspas, aquilo que você falou, ele quer de volta o respeito dela, né, de Kim, mas o que você também falou, né, que ele não vai deixar de ser ele mesmo, né, então ele vai lá e fala, ó, eu fiz isso mesmo e tal, e ele até faz, né, a questão de ele não sou mais Saul, né, agora eu sou e ele nem fala Jimmy, né, ele faz questão de falar James McGill. Isso eu achei
Ele tá assumindo outra coisa que é legal é que, assim, ele que, basicamente é ele que escolhe, né, a pena dele, tanto quando ele faz o acordo, quanto quando ele joga o acordo para cima e tá, ele antes, inclusive, sugere, isso aqui é fantástico, olha, eu soube, teve o cliente meu aí que vocês mandaram para a presidiária de Montreux, e ele vai parar nessa presidiária mesmo. É como se ele já estivesse dando ideia pro cara. Parece que ele tá o tempo inteiro manipulando todo mundo ali, né? Sim, com certeza. O que ele quer, a questão é o que é que vai acontecer. Então, assim, a própria redenção que ele vai, né, que ele tá buscando, que ele encontraria, assim, né, sendo preso, né? Porque, assim, uma coisa que eu já imaginava é que ele não fosse se safar, embora, como eu falei, no último episódio você começa a ter, no início eu comecei a ter essa torcida, assim, mas eu sabia que, analisando racionalmente, não, porque não é o perfil dos criadores, né? Mesma coisa de Breaking Bad, né? Eles estão tentando mostrar pra gente que aquele cara ali, que a gente torce por ele, o cara é um escroto, é um vilão mesmo. E fazem questão de lembrar isso pra gente, né? Quando trazem o depoimento, a coisa da esposa de Hank vem muito pra isso, né? Fala pra lembrar que ele era um monstro, né? Tanto que até... E que o parceiro dele também era um cara legal, tinha família. Sim, né? Tanto até que fazendo o paralelo com Breaking Bad, eu até deixar... No final a gente faz uma comparação, assim, se é que é possível dizer que um é melhor do que o outro, mas o que eu diria é justamente, assim, a diferença entre os personagens, que, assim, pelo menos pra mim, por mais que eu tenha... Eu tenho muito mais empatia por Saul do que por Walter White. Só sim. Isso que eu tenho. Claro, só isso que eu queria dizer. Continue. Depois a gente conclui isso. Né, porque o Jim McGill, ele é uma figura trágica, né? Isso que eu ia comentar. Tanto ele quanto o Chuck, essa coisa da máquina do tempo eu achei bem interessante, né? Que na hora que ele tá conversando com o Chuck, que é aquela última cena dele com o Chuck, né? Ali é perto de Chuck morrer, né? Naquele mesmo período, se eu não me engano. E Chuck tá lendo, mostra que Chuck tá lendo o livro A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Naquele momento você vê assim, Chuck também é o cara que está se preocupado com o arrependimento, né? E Chuck é um cara que ele sofre muito porque ele não confia no irmão e tem razões para isso, né? A gente percebe sobre a série, mas ele também se sente mal por precisar de alguma forma, não é bem punir, né? Mas ele sabe que não pode confiar muito no irmão, ele sabe que tem que ser duro, ele sabe que... a função de irmão mais velho, né? Que durante os episódios a gente vê que na infância dos dois, que apesar dele sempre ser certinho e o Jimmy ser, já desde a infância, ser, entre aspas, trambiqueiro, que a mãe gostava mais de Jimmy, e isso incomodava muito ele, então ele é uma forma de, entre aspas, punir o irmão, né? Dizer, como eu tenho ciúme de você por causa da questão da relação com a nossa mãe, eu sempre fui melhor do que você e ela gostava mais de você do que de mim, então eu tenho que te mostrar que a vida não é assim e tal, eu tenho que dar uma lição de moral, né? Que ele sempre foi um advogado exemplar, então ele queria dar esse exemplo pro irmão, né? Essa questão do irmão mais novo, irmão mais velho, né? O Walter White, a gente é lembrado disso nesse episódio. O Walter White era um cara arrogante, né? Ele era um cara manipulador também, escroto, que não estava nem aí porque acontecia com as outras pessoas, né? Embora as coisas que o Jimmy faz também tragam problemas para as outras pessoas, ele prejudica... Sim, principalmente a Kim, né? Como a gente aprendeu aí. E, na verdade, entra na onda dele, né? E a gente vê em alguns episódios que Kim também, desde pequena, tinha um histórico meio de... né? A mãe dela dava os golpes lá, e ela participava e tal. Né? Então, assim, acho que meio ali foi um encontro mesmo ali dos dois, né? Kim tentou se criar uma nova personagem para ela, que seria esse advogado dedicado e tal.
mas ela também sempre teve uma coisa de ser, tipo, como, essa coisa pra ela é como se ela fosse uma viciada, né? E Sim, quando ela sim. pede de Jimmy, ela trata, isso é tratado pelo texto, isso é muito legal, como se ela fosse alguém falando assim, eu sou alcoólatra. Uhum, sim, É, sim, com certeza. e você é minha bebida. A gente não pode ficar junto, né? Isso tá me destruindo, né? Sim, é um vício, né, em alguma coisa. É, isso que a gente tava falando também do Charles, né, da relação com o irmão. Eu tava, durante esse último episódio, eu tava pensando justamente nisso, assim, que aí mostrou Mike no início, depois fazendo essa parábola da questão da máquina do tempo como forma de determinar, né, o caráter da pessoa e essa questão do arrependimento. Aí depois mostra ele lá com o Walter White. E aí eu fiquei. Acho que é logo depois da cena do tribunal, né? Que agora Saul, agora voltando a ser James McGill, aí tem mostra a cena dele com o irmão. Cara, quando apareceu o irmão, eu falei, porra, man, era isso mesmo que eu tava pensando, só faltava ele pra fechar todos os arcos da série, assim, pra deixar claro, assim, a mensagem, entre aspas, que os criadores da série queriam passar, assim, acho que era o que faltava pra fechar todas as pontas, sabe? E aí quando mostrou que ele tava com o livro, lendo o livro, eu falei, porra, man, é genial isso, velho. E é interessante como a... pode falar. Eu também tinha arrependimento, né? E quem será que fez essa pergunta? Aí você pensa assim, pô, se Jimmy tá falando isso, provavelmente existe a possibilidade de Chuck, no passado, ter usado esse mesmo, né, mecanismo de tentar fazer com que Jimmy falasse sobre a culpa, né? E aí talvez Jimmy nunca tenha se dado conta disso, né? E é como se Chuck tivesse a vida inteira tentando ensinar Jimmy a se arrepender e Jimmy nunca ter conseguido isso. Velho, se você parar pra viajar, os caras são foda. É nesses momentos que você entende, né, o quão fantástica é essa série, quão bem escrita. Acima de tudo, bem escrita, né? Você percebe o quão um roteiro... Eu costumo falar que, assim, você pode fazer um grande filme com um roteiro merda, se tiver um bom diretor, né? E um mau diretor pode estragar um excelente roteiro. Agora, quando você tem um excelente roteiro e excelentes diretores, aí vira uma obra-prima, como Better Call Saul. E foda, o roteiro é excelente, no desenvolvimento de personagens, no próprio texto, né, nas falas dos personagens, e como ele decide utilizar espaços, utilizar ação, né, utilizar tramas, né? Nunca segue o que a gente pensa que o óbvio, né? Nunca segue a série sempre nos surpreende. Não, eu até diria que essa questão do óbvio, ele sim tem essa questão da surpresa, mas o que eu acho também que ficou bem claro nessa temporada que eu achei genial é que, assim, você vê que tem coisas, por exemplo, como a gente já assistiu Breaking Bad e sabe que Kim não está em Breaking Bad, então você sabe que em algum momento a relação lá entre eles dois vai acabar, né? Então, assim, mesmo quando chega um momento em que acaba, você ainda assim é pego de surpresa, sacou? Isso eu acho... Isso que eu falo, que essa questão às vezes a série pega algo que supostamente é óbvio, né? Que você sabe que vai acontecer alguma tragédia, alguma coisa entre eles dois pra eles se separarem, e mesmo assim a série surpreende, sacou? E assim, não é aquele tipo de surpresa gratuita, né? Isso, exatamente. Tipo os filmes de Christopher Nolan, que tem uma trama toda, né, rocambolesca, aqui, ó, pá. Você não esperava por esse plot point. Às vezes é uma coisa que a gente espera, como eu sim. Desse último episódio. A gente espera, a gente torce que ele vá se salvar, né? Mas é bem óbvio, no final das contas, que não vai ser assim. Com certeza. E aí, no final, acaba fazendo mais sentido, né? Mas a forma com que eles conduzem as coisas acaba sendo mais
importante para nossa. A gente acaba se surpreendendo nesse sentido, né? Não é se surpreendendo, mas ele não vai por um caminho do óbvio, no sentido do óbvio que a gente está acostumado a ver nas séries de TV, né? Exatamente. Talvez o da vida, né? Aquela coisa assim, pô, isso aconteceria mesmo. Sim, isso é o que torna a série tão verossímil, né? Digamos assim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o podcast. Eu queria agora, vamos fazer aqui eu queria questionar você, e aí a gente vai juntar algumas coisas para a gente continuar a nossa discussão, que é assim, essa coisa de ter dividido essa última temporada em 2 partes, né? Assim como foi feito em Breaking Bad. Se isso funcionou, quais foram as vantagens e desvantagens, se é que teve alguma desvantagem nisso aí. E aí a gente falar também, a gente já falou alguns, né, mas a gente também citar os que teriam sido os melhores momentos aqui dessa temporada, já que a gente falou mais agora do último episódio, mas a gente pode falar mais agora sobre a última temporada como um todo. Me conte aí primeiro o que você achou, se essa divisão funcionou, não funcionou? O que você acha? No primeiro momento me pareceu uma divisão comercial, né? Questão comercial mesmo. Mas assim, nem achei que passou tanto tempo, acho que foram o quê? 2 meses, né? Foi pouco tempo. Né? Tão grande assim. Como ela é uma série, os episódios saíram semanalmente, né? Eu já estava meio acostumado com essa espera, né? Não é aquela coisa de binge watching que tem na Netflix. Agora, me lembrando de umas discussões recentes que eu acompanhei sobre Sandman, sobre a série Sandman, falando que a série tem uma quebra muito grande no meio, porque assim, na primeira parte, desculpe aí dar spoiler do Sandman. Não dê spoiler não, porque eu não assisti ainda não, fale sem dar spoiler. Mas assim, porque até o meio da série, o protagonista, até o meio dessa primeira temporada, o protagonista é Sandman, né? Uhum. Você já leu os quadrinhos, né? Não. Não tá lendo nada. Não, porque na verdade é exatamente assim que ocorre nos quadrinhos. O primeiro arco de histórias é contando como Morpheus retorna, digamos, né? Sim. Eu não vou falar muito para não ter spoiler, né? E aí, a partir do segundo arco, o Sandman já se torna mais o que ele é, que Morpheus, na verdade, é um grande observador, né? Ele é Ele vira um personagem secundário dentro da história. Exatamente, ele é um recurso narrativo. A história se torna sobre outros personagens, que vão mudando cada arco de história, né? Uhum. E aí, voltando para Better Call Saul. Para Better Call Saul, e assim, eu vi críticas falando que, assim, e eu concordo que para quem nunca viu, talvez isso aconteça com você, para quem não conhece a história, o Sandman nos quadrinhos, aquilo pode ser considerado um choque muito grande, né? Que determinado até o meio você, esse é o cara. Aí daqui a pouco ele não é mais o foco, né? Ele não é mais o personagem. Tipo Game of Thrones, que você passa a primeira temporada achando que tal personagem é o protagonista, aí ele morre, aí começa a segunda temporada, você acha que é outro, ele morre também. Mas ali Game of Thrones, na verdade, aquilo ali é feito pra chocar mesmo. Então, o que quer dizer? Sim. Não, eu tô só zoando da questão da eles da usaram função. Os 7 primeiros episódios, não foi? Justamente para São 8. 8, né? Isso. Para encerrar, como você falou, para encerrar a história. E esses últimos episódios agora é aquele que a gente chamou de epílogo aqui, né? Então, nesse sentido, foi bacana, né? Aqui acabou a série do flashback, né? Aqui nós contamos como Saul Goodman se torna Saul Goodman e agora a gente vai contar o depois. Na verdade, o que eu até comentei que foi a grande surpresa é que, na verdade, se resolve tudo no primeiro episódio dessa volta da segunda parte, né? Uhum. Que tem lá a cena do Lalo invadindo lá a lavanderia, o confronto dele com Gustavo Fring e tudo aquilo, que aí você fica, e agora? Acho que, se não me engano, acaba esse episódio com também a conversa entre
entre Saul e Kim. Eu não sei se é nesse, eu acho que é no seguinte. Eu acho que é nesse sim. Ah, não, é no seguinte. Porque é depois que eles vão lidar com as coisas. Que tem aquela cena do velório de Howard aí. Sim, que eles vão juntos lá e tal, exatamente, Não, eu acho que é no mesmo episódio. Na verdade é no mesmo episódio. Não lembro. Enfim. Mas então, eu acho que funcionou sim, para o meu ver, essa divisão. Mas como isso que a gente comentou também, como a série era um episódio semanais, então assim, só ajudou a criar uma expectativa, tanto que o gancho, né, do final da temporada é muito forte, né, que é com o Howard sendo morto por Lalo, né, e aquilo foi chocante, e aí deixa, né, essa expectativa, e realmente foi pouco tempo, foram menos de 2 meses. O último episódio tinha sido exibido dia 23 de maio e a série voltou dia 11 de julho, então foi só para dar um respiro mesmo, talvez a questão de férias escolares e faculdade, coisas do tipo lá do verão americano, questões comerciais, mas acho que funcionou, apesar dessa decisão ter, né, um pouco de questões comerciais, mas acho que funcionou bem. E até eu sou do time que prefere séries que têm episódios semanais do que séries que tenham episódios que larga tudo de vez, como o Sandman, que aí corre tipo, você, sei lá, já terminou de assistir, eu só vi um episódio aí, você sempre não. Aí passa um final de semana, a galera assiste todos os episódios e eu só vi um. Aí numa série que o episódio é semanal, tipo, você vê logo na estreia, mas você tem uma semana para alcançar a pessoa, digamos assim, e poder comentar. Eu acho que você prolonga o hype do negócio, acho que funciona melhor. E como você falou, você não tem tempo para ver, aí você acaba tomando um spoiler, que é inevitável, aí às vezes acaba estragando, não quer nem mais ver a série, porque estraga a sua experiência. Eu também, hoje em dia, sou muito mais favorável ao retorno dos semanais, eu acho muito mais interessante. Tanto que é só a Netflix, né, praticamente, que segue assim, porque ela que criou isso, entre aspas, então ela não quer também dar o braço a torcer, né? No máximo faz uns armengue, tipo como fizeram com Stranger Things, que também a gente comentou aqui no Varacast. Embora Better Call Saul seja exibida através da Netflix, ela não é uma produção... Sim, é da AMC. Embora eles coloquem uma produção original Netflix, a Netflix tem os direitos, na verdade, de distribuição, né? E distribuição só internacional, né? Que nos Estados Unidos é pela AMC. Pela AMC, Aí eles têm que seguir lá o calendário da AMC, né? Tanto que lá nos Estados Unidos o último episódio foi exibido isso no dia anterior, sempre assim, na AMC na segunda e na Netflix chega na terça. Sim. Então, beleza, nós concordamos que essa divisão foi interessante. E isso que a gente também já falou um pouco, né? De como você ter concluído o que seria a suposta trama principal fez com que fez com que a série pudesse fazer essa parte da conclusão sem calma, de boas. E quando teve aquele primeiro episódio, acho que é o episódio Nip, que é o nome do cachorro, quando fala do cachorro que não existe, né? Quando teve aquele primeiro episódio, assim, que é quase todo acho que ele é todo preto e branco, né? Que ele é só que é todo o tempo presente, né? Então, isso aí, eu já achei, porra, man, por mim agora podia ser só isso mesmo, só mostrar esse depois e eu já tava satisfeito, né? Porque eles iam só dando o gostinho, né? Cada temporada, no primeiro episódio, mostrava esse trechinho assim, preto e branco, aí você, porra, o que vai ser isso aí? Aí não aparecia mais nada. Aí chegava na outra temporada, mostrava um trechinho, e aí você só ficando com gostinho, e agora nessa temporada, é isso que vocês queriam, né? Então, tome aí o episódio todo desse presente do Saul. Isso eu achei sensacional. Então vamos agora, me conte aí dos melhores momentos, assim,
Você teria talvez um episódio favorito dessa última temporada? Você acha que o último foi o melhor? Ou é aquilo que a gente também já falou, né? É até difícil eleger um episódio como melhor, já que cada episódio tem a sua função, né? Que até diferentemente de... Não dá pra não comparar, né, com Breaking Bad. A última temporada de Breaking Bad, ela deixou de lado um pouco, assim, esse lado episódico. E ela é bem, assim, a trama toda sendo contada em capítulos. E o Better Call Saul, não. Ele fez questão de manter esses episódios. Me conte aí o que você acha disso. Assim, tem vários episódios que são fantásticos. O personagem Lalo é maravilhoso. Todos os episódios são Lalo são maravilhosos, né? Tony Dalton é foda, velho. O cara é foda. Né? Senhor Ávila, volta pra fuder, né? Eu espero que ele continue a ser utilizado. Ele foi utilizado como espadachim na série do Gavião Arqueiro. Pena que não fez sucesso, porque eu ia adorar ver ele como espadachim no universo Marvel. Ele ficou fantástico. E eu acho ele, sensacional. Um charme, assim. E o certo pro personagem, né? O charme daquele mortal, né? Quase um James Bond do mal, assim, né? Gostei, boa definição essa. Pois é. E é foda, é muito bom. Mas todos os episódios dele que Lala aparece sempre são muito bons. Mas o penúltimo episódio também é fantástico, é maravilhoso, né? Por conta da Rhea Seehorn, como a gente falou, da atuação dela, que é o episódio dela, né? Nessa segunda parte. O episódio da morte de Howard também, por motivos óbvios, é fantástico, né? Vários, mas eu acho que esse último dessa temporada, sem dúvida, foi o melhor. Porque fecha com chave de ouro. Primeiro, é muito difícil a gente ver um último episódio tão fiel, tão... que sim. Enquanto espectador, você tem aquela sensação de que você recebeu, né, aquilo que é coerente com tudo que foi entregue. A entrega foi tão bem sucedida. É muito raro a gente ver isso. É muito raro a gente ver autores que tratam o personagem dele, que eles criaram com tanto respeito, que tratam a audiência deles com tanto respeito, que não subestimam a inteligência da audiência deles, e que você percebe que foi uma série feita com esmero, com cuidado, com carinho, né? Que é um trabalho mesmo de arte, né? No sentido, né, mais elogioso que esse termo pode ter, né? E tecnicamente, em todos os sentidos. E é um grande fechamento, né? Então eu acho que foi o melhor. Agora, eu tenho episódios favoritos, né? E assim, como eu falei, aquele de Mike e Sol no deserto. E tem outro que talvez você pesquisando você lembre, que é aquele episódio que Mike vai matar o engenheiro alemão. Também aquele episódio é foda, velho, porque eu só me lembro das aulas de Pablo Vilaça e do uso da fotografia daquele episódio, como ele usa o roxo, né, na hora que vai matar o cara. E, velho, é foda. Aí você vê que aquilo ali deixou de ser série de TV, né? Você viu, é cinema aquilo ali. E a forma como os caras usam iluminação, tudo. Você assim, caralho, isso aqui é uma coisa que não existe na televisão, um negócio desse. Quem gosta de cinema, como a gente, tá acostumado a analisar essas coisas, fica de queixo caído, fica arrebatado por um trabalho primoroso como aquele dos caras, né? Pra mim, aquele é o meu episódio favorito. Pela carga emocional também que o episódio tem, né? Mike é um personagem que eu gosto muito, né? Eu ia falar uma coisa. Eu torço para que eles queiram fazer um prequel de Better Call Saul, que é contando como Mike, né? Aí... Como ele fala, quando ele pegou o primeiro suborno dele, uma série policial, com o Mike, porra, ia ser de fuder, velho. Ia ser... Eu assistia fácil. Botando o Jonathan Banks como aquele narrador, tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele já lembrando do passado dele, e aí botava um ator mais jovem pra viver ele e tal. Pô, ia ser do cacete. E aí tendo idas e vindas, mostrando a relação dele como filho,
que você depois percebe, né, que o filho se fudeu por conta de alguma coisa que ele fez. Sim, É um sim. personagem que eu queria conhecer mais, né? Que é Mike. Mas Vince Gilligan já deu entrevista dizendo que ele não pretende voltar tão cedo a esse universo de Breaking Bad, né? Que ele não quer ficar conhecido só por isso e que ele já tá com outro projeto já aí. Mas vai, agora fala você, quais foi o seu episódio favorito e da temporada ou da série, sua vez? Da série é até difícil falar que minha memória é péssima, mas dessa última temporada aí, com certeza o último episódio acaba sendo, né? Ele é o mais marcante, né? O mais impactante, digamos assim. Eu achava, quando teve um episódio que se chamou Breaking Bad, eu achei que talvez esse fosse ser, né? Que aquele momento que todos esperavam que ia ter as séries iam se conectar e eu acho que esse último episódio funciona melhor nesse sentido de pelo menos fechar as pontas, a trama dele mesmo, né? E mostrar o peso e dizer, olha, o Saul, Better Call Saul é uma série que, tipo, ela não depende de Breaking Bad, ela tem o seu próprio valor, sacou? Isso eu achei foda. Agora, o penúltimo episódio também, eu acho que, como eu comentei, que tem talvez a melhor cena, no mínimo da temporada, talvez da série como um todo, né? Que é a cena que eu falei de Kim no ônibus, e mostra, né, o quanto a vida dela tá ao contrário Quer dizer, não necessariamente ao contrário, né? Porque o Saulo também mostra que ele tá lá naquele dia a dia dele lá, trabalhando lá na lojinha, no Cinnabon e tal, que ele tá seguindo a vida, mas que não tá tão feliz. Mas acho que no caso dela mostra assim como o preto e branco é importante, né? Que a vida dela realmente não tem cor nenhuma, né? Que ela tá lá no trabalho, tem umas amigas que ela tá lá nem um pouco empolgada, tem um namorado e vai lá, faz sexo com o cara e o sexo, tipo, ela fica lá, termine aí seu serviço que pra vida seguir, tipo, eu acho que mostra o quanto o impacto nela, né, que até a gente poderia dizer que ela é quase um personagem principal como o Saul, né? Isso que eu acho foda da série, assim, que, assim, tem muitos personagens que são importantes, que são foda, como o Mike, que você falou, o Lalo, o Gustavo, o Nacho, que também teve um encerramento muito bom, assim, da participação. Um episódio que ele se esconde lá no tanque lá de petróleo também é tenso, lá ele sendo perseguido pelos gêmeos. É Apocalipse Sinal, eu acho que é uma referência direta a Apocalipse Sinal, aquela cena ele levantando assim do óleo. Sim, com certeza. Mas eu acho que essa temporada serviu para deixar claro que, ó, beleza, o Saul é o personagem principal, mas Kim é a história deles dois, né? Tanto que quando acaba a série, né, tem um dos últimos takes é justamente ela saindo da prisão e mostrando eles separados, cada um numa ponta da tela e separados ali. Eu achei aquilo lindo, é foda. É claro, nessa última temporada, que Saul Goodman é uma criação dele e de Kim, dos dois, né? E tem momentos que fala assim, não, Saul Goodman não usaria esse carro, Saul Goodman usaria esse terno, né? Só que Kim fica com medo dessa criação e Jimmy abraça essa criação, né? Depois que Kim sai da vida dele, né? Então o vazio que ela deixa, ele acaba abraçando e aí ele é tomado pelo lado negro da força, né? Sim, com certeza. Mas então, acho que assim, né, a série que é foda, que é algo que até você já falou no início, que a gente poderia passar aqui horas e horas falando só desse último episódio, podia passar horas falando da temporada, da série como um todo, mas que realmente, pra gente não se prolongar muito, acho que a gente pode ir para o que seria talvez a parte final do nosso podcast, que seria a
Isso, a inevitável comparação. E aí, Better Call Saul é melhor do que Breaking Bad? Então vamos lá, vamos para a nossa parte final, a parte aí polêmica. E aí comece aí você, Mário, me conte aí. Eu acho que vai ser difícil responder assim, um é melhor do que a outra, mas assim, o que é que você gosta mais, comparando as duas, o que é que você gosta mais de uma do que na outra? Enfim, vamos tentar não necessariamente responder enfaticamente uma é melhor do que a outra, mas assim, falar um pouquinho rapidamente sobre essas diferenças e se você gostou mais de uma do que da outra, me conte aí. Eu não tenho problema nenhum para responder. Para mim, Better Call Saul é uma série melhor. Assim, não Breaking Bad seja ruim, muito pelo contrário, a gente sabe que é uma série maravilhosa. Mas para mim, por um motivo óbvio, né? Eu acho que, assim, durante Breaking Bad, o Vince Gilligan, eu acompanho ele desde Arquivo X. Ele começou lá como sim. E sempre escreveu uns episódios bem bacanas, assim, coisas engraçadas ou bizarras, né? Enfim, Breaking Bad, claro, não dá para dizer que ele era iniciante ali mais, né? Mas foi sem dúvida o lugar onde ele se refinou, né? Enquanto diretor, enquanto produtor, enquanto tudo mais. E todo esse refinamento que ele adquiriu, né? Durante Breaking Bad, ele colocou em prática em Better Call Saul. Então, assim, claramente você vê que é um cara ali, um artista muito mais maduro, também com muito mais domínio do que ele está fazendo, com capacidade maior de planejar. Então, assim, é como se tudo que ele aprendeu em Breaking Bad, ele colocasse em prática ali em Better Call Saul. Então, por isso que é uma série melhor, né? Ironicamente, não haveria uma série tão boa quanto Better Call Saul se não tivesse existido antes Breaking Bad. Exatamente. Mas pra mim, tecnicamente falando, as coisas, Better Call Saul é melhor. Isso pra mim não diminui nada Breaking Bad, como eu falei, né? Porque uma foi uma etapa, né? Foi algo necessário para chegar na outra, né? Agora, uma coisa que eu tava pensando esses dias, e principalmente quando eu revi a cena hoje com o Walter White, é que tem muito tempo que eu vi Breaking Bad, né? Então eu vou rever. Uma coisa que me deu foi vontade de rever Breaking Bad, e aí talvez eu possa comparar melhor. Já vi comentários assim, de pessoas que estavam reassistindo Breaking Bad enquanto estavam assistindo Better Call Saul, que ia vendo alguns detalhes que não tinham se atentado, né? A questão lá do banco Mesa Verde, que é citado em Breaking Bad, de alguns personagens, de coisas que são assim que não são de destaque, mas que são assim o quanto os caras pensam assim em não deixar esses detalhes de lado, sacou? Isso é foda. Eles criaram um universo, né? Eles criaram lá uma Albuquerque fictícia, né? Você tem ali o universo de Breaking Bad e Better Call Saul agora, assim, muito rico. Sim, eu concordo com tudo isso que você falou. Acho que quando a gente compara, a gente vê uma evolução, né? Tanto da questão narrativa quanto da questão da parte técnica, né? E essa questão do planejamento também que você falou, né? Que acho que Breaking Bad, ele com certeza, né, tinha algum planejamento, e foi uma série que eu só assisti depois que terminou, mas ela foi crescendo em cada temporada em relação à audiência. Então a última temporada é a temporada de maior audiência. E tanto a AMC, principalmente o Bryan Cranston, eles não queriam, né, terminar a série, porque tipo, agora que tá bombando a gente vai terminar. Mas aí o Vince Gilligan bateu o pé e disse, não, tem que terminar, porque senão a gente tem que terminar no clímax, no ápice, né, antes que a série comece a decair, né, digamos assim, porque ia começar a virar enrolação, né, não tem pra onde cair, não tem pra onde ir. Tem que acabar quando a história chegou ao seu fim, né? A pior merda que vai acontecer com a série é ficar esticando ela, como acontece
por aí. Sim, de séries onde os personagens não saem do lugar, né? E é aquilo, né? São séries que os atos, né? As coisas que os personagens fazem, né? Tem consequências. E pode ser no episódio seguinte ou pode ser, tipo, no final de tudo, sacou? Isso que é foda das duas séries. Mas aí deixando essa parte de... Eu lembrei agora, Breaking Bad sofreu com uma greve dos roteiristas que acabou paralisando durante uma temporada aí. Eu acho que foi até por isso que motivou eles, deu ideia para eles de dividir a última temporada. Porque isso tinha acontecido meio que por força das circunstâncias, em uma temporada que ela teve um hiato. E aí eles falaram, vamos fazer isso na última, que isso ficou bacana, ajudou. Mas isso ficou dando problema, eles tiveram que mudar algumas coisas de roteiro, né? Deu muita dor de cabeça para eles. Sim, então, né, aqui em Better Call Saul eles conseguiram fazer com mais tranquilidade. Mas aí, indo para o lado pessoal, né, não entrando em questão esses méritos, eu gosto, e meio que eu já falei aqui, meio que nas entrelinhas, o que eu gosto mais de Better Call Saul em comparação a Breaking Bad é porque eu acho o personagem de Saul muito mais interessante do que o Walter White, e a relação entre o Saul e a Kim é muito mais interessante do que o Walter White e o Jesse Pinkman, sacou? Dúvida, sem dúvida. E aí eu falando mais do meu lado pessoal, né, questão de gosto, é que a última temporada de Breaking Bad, apesar de ser tecnicamente brilhante, a questão de construção do roteiro e tal, tipo, eu já tava irritado com os personagens. Por mim, tipo, morria todo mundo. Eu já tava com raiva de Skylar, de Walter, do filho, de Hank. Por mim, morria todo mundo e eu não me importava. Então isso meio que, entre aspas, prejudicou um pouco, assim, a minha relação com a série, que aí acaba, tipo, tá, Walter White, eu não me importo que você morreu, não, sabe? E já com o Saul, pô, se ele morresse no final, eu ia ficar arrasado. E, sabe, assim, é um personagem que você vê que ele, quando compara os dois, né, na cena, né, do último episódio, quando compara eles dois, você vê que se a gente for analisar friamente, talvez até o Saul seja, entre aspas, mais escroto do que o Walter White, mas mesmo assim a gente sente mais empatia por ele, sacou? Isso eu acho foda. Por isso que, assim, pra mim, respondendo, Better Call Saul, eu acho muito melhor. Não só por isso que a gente fala, que você citou, da questão da evolução e tal, mas pelos personagens em si, que eu acho mais interessantes. O contexto, né, que aí não entra só a parte das drogas, você vê, tem essa parte da advocacia, coisas que para mim, né, pessoalmente, acho mais interessantes do que o contexto só de tráfico de drogas e coisas do tipo. Mas por vários motivos, o Jimmy é realmente um personagem mais carismático, né? Ambos são personagens complexos, né? Mas assim, o Walter White é um personagem que ele é um grande sacana mesmo, né? Ele é um cara egocêntrico, ele é um cara arrogante, né? Jimmy, ele não ele tem várias relações pessoais, fica bem claro que ele faz o que ele faz. Claro, ele a gente voltando a falar aquela coisa da essência, ele é essencialmente um malandro, né? Um grande trapaceiro. Mas é aquele cara que às vezes é boa gente, entendeu? Que se preocupa com os idosos, que, né? Que Kim para ele é o grande motivador da vida dele, que teve uma relação conturbada com o irmão, que é sempre subestimado pelo irmão, né? Então ele é um cara que a gente acaba se afeiçoando mais a ele, né? Embora ele deixe bem claro isso também que eu acho que é um trunfo dos criadores, né? Ele próprio fazer aquele discurso, dizer, olha, eu sou um cara escroto, não tenho pena de mim, não, eu mereço sofrer. E eu acho que seria muito, muito inadequado para ele morrer, o personagem. Primeiro porque, de uma perspectiva, se a gente olhar humano, ele não merecia isso. Merda, tal, tá? Mas ele nunca... A única coisa, assim, digamos, mais
E isso é explorado na série, né? Se eu não me engano, o crime mais grave, né, no qual ele teve envolvido, digamos, foi a morte de Howard. E mesmo assim, foi algo totalmente acidental. Fora do controle dele, né? Porque assim, não foram diretamente os atos dele que levaram à morte de Howard, né? Indiretamente levaram no sentido que levaram Howard aí ao apartamento deles e aí Lalo estava lá na hora. Mas eles não tinham como prever que Lalo estava lá na hora, né? Não havia aquela coisa de uma relação direta com o cartel, né? Então foi uma coisa bem assim inusitada mesmo. É isso que também causa muito impacto pra gente, né? Como essas situações se relacionam no final. Então, sim, assim, mas aí olhando o que ele fez em Breaking Bad, ele tá envolvido diretamente com as coisas, né? Não, já estava envolvido. Mas isso, mesmo... não, tem os atenuantes, né? Mas com certeza ele já está mais envolvido do que ele está em Better Call Saul. Por exemplo, ele fala assim, eu posso não ter participado de nada, mas eu sabia de tudo que estava acontecendo. Eu ganhei dinheiro com isso, eu lavei dinheiro para ele, né? Então, assim, ele é um criminoso, sem dúvida, né? Mas no sentido do que a gente poderia entender como uma retribuição proporcional, de um sentido ético, né? Sim, ele não merecia o mesmo destino de Walter White, que seria a morte. E também não faria muito sentido porque ele era um operador da lei. Alguém pode olhar para o que aconteceu com o Walter White e dizer assim, porra, ele saiu por pouco, ele morreu, né? Ou seja, de certa forma ele não pagou pelo que ele fez. E Jimmy falou, não, eu vou pagar, 83 anos aqui, eu vou pagar. Eu mereço pagar por tudo isso. Não porque eu ajudei o Walter White a virar o Walter White, a virar o Heisenberg. Mas porque eu fui responsável pela morte do meu irmão, mas porque eu fui responsável pela morte de Howard, mas porque eu fiz Kim sofrer, né? Os crimes que ele considera que ele é culpado, que ele escolheu ficar lá, são esses. Sim, com certeza. Então, vamos concluir aqui o podcast, porque senão a gente vai ficar aqui falando horas e horas, se deixar aqui Mário Bastos passa a noite toda aí falando. Acho que só para fechar, eu esqueci de citar também o que foi para mim um dos grandes momentos da temporada e talvez da série como um todo, e que até antes desse último episódio eu fiquei pensando, porra, a série podia ter acabado aqui e eu já estava satisfeito, que é nesse penúltimo episódio, né, que fala de Kim, que tem uma ceninha que parecia que ia ser um fanservice e aí vira um negócio foda, que é quando ela sai lá do escritório de Saul, que ele acabou de assinar o divórcio deles dois, aí ela encontra com o Jesse, aí vem aquela conversinha fiada, o Jesse, eu conheço você já defendeu meu amigo, não sei o que, mas aí ele pergunta, né, e esse cara aí, esse Saul, ele é um advogado bom? Aí que ela responde algo tipo assim, na época que eu conhecia, ele era assim, rapaz, aquilo ali pra mim podia ter sido o final da série de maneira totalmente satisfatória, mas o último episódio é tão bom que aí tudo bem, eu precisava desse último episódio e não sabia. E tem uma coisa também que eu queria observar, que era pra ter falado várias vezes e me perdi, mas só pra encerrar também, a cena final, quando eles fumam juntos, observe que a brasa do cigarro é a única coisa colorida. Sim, a pontinha do cigarro acesa, exatamente. A única coisa colorida. Então, né, pensem nisso. Né, ali... a última chama acesa. É a maior cena de sexo que tem entre os dois. Né? Porque a gente nunca vê eles tendo relação sexual, né? Se eu não me engano. Mostra, mas não assim, com muitos detalhes, mas mostra. Bom, enfim. Deixa eu falar, mas aí, já falamos demais. Assistam Better Call Saul. Assista não, se o cara chegou até o final, ele já assistiu, porque senão ele tomou um monte de spoiler. Mas isso não é importante, né? Veja bem, aí é uma outra discussão. Mas é isso, então valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das nossas
ponderações, reflexões. É uma série que realmente tem muita coisa para se falar, tem muitos personagens que a gente podia fazer podcast só sobre Kim, só sobre Mike, como o Mário falou, né? Podia ter uma série lá de Mike, mas enfim, acho que a gente falou o suficiente para marcar o quão importante assim essa série é. E acho que a gente vai precisar até de um tempinho, né? Que tipo a série acabou de acabar, assim. A gente vai precisar de um certo distanciamento assim para enxergar e lembrar, porra, né? Que série foda, que vai ficar assim marcado naquele assim de lista de melhores séries já feita aí vai ficar aí pra prosperidade. Então é isso, pessoal. Dê seu tchau aí, Mário, e até a próxima. Tschüss. Como a gente fala aqui, tschüssi und auf Wiedersehen oder auf Wiederholen. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.